Aleluia. Amém. Amém. Boa noite. Você está com sua Bíblia aí? Pega ela, sua Bíblia, seu celular, onde você vê a sua Bíblia, onde você tem sua Bíblia. Pega bem alto assim, vamos fazer raiva no cão. Diga comigo, essa é a minha Bíblia. Ela é vida para mim. Portanto, a recebo com mansidão e expectativa no meu coração. Aleluia. Fala para o seu vizinho, Deus vai te pegar. Amém. Amém, queridos. Durante esse mês nós trabalhamos o tema Jesus, né? Nós abordamos várias nomenclaturas que Jesus tem, que é mencionado também, e a gente aprendeu durante o longo desse mês, né? Várias coisas. E uma delas foi o verbo que se fez carne, o cordeiro, o caminho, o mestre, o médico dos médicos, o bom pastor, o leão da tribo de Judá. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a glória, o rei da glória. Amém? Então, quando nós falamos a respeito da glória, nós precisamos entender o que é a glória de Deus, né? O que é a glória do rei, né? Então, quando eu fui pesquisar, na verdade, a glória significa, pode ser chamada também de Shekinah. E significa que aquele lugar está cheio. Deus habita naquele lugar, ou Deus habita aqui no nosso meio. Então a glória de Deus habita nesse lugar. Por isso que quando você está adorando, está aquele ambiente favorável, agradável. Quando nós estamos adorando nosso Senhor, você sente, parece que você está em êxtase, você sente aquele ambiente agradável. É a glória de Deus operando nesse lugar. E Deus tem trabalhado muito a respeito do avivamento que Ele quer trazer para a nossa vida, quer trazer para essa igreja e aqui em Ananindeua. Você crê nisso? Amém. A gente sempre tem ministrado a respeito do avivamento, gerando expectativa para aquilo que Deus quer fazer. E a glória de Deus vai se manifestar. Nós não temos dúvida que a glória de Deus vai se manifestar durante esses dias agora. Então, por isso que as nossas orações, para você que não sabe, nós temos orações aqui segunda, quarta e sexta, das 8 às 9 da manhã. E nós sempre estamos orando, sendo guiados pelo Espírito, orando aquilo que está no coração de Deus. E o que Deus tem mais trazido é a respeito de avivamento, de alinhamento, o mundo espiritual se tornando mais real no nosso meio. É por isso que você está vendo muitas movimentações no mundo espiritual, porque Deus quer trabalhar essa área na nossa vida. Ele quer trazer essa Shekinah no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Então, na velha aliança nós podemos ver várias formas que Deus, Ele demonstrou a sua glória se manifestando, né? Quando a gente fala a respeito da glória de Deus se manifestando, a gente sempre lembra, ou pode trazer à memória, aquilo que aconteceu no deserto, através da vida de Moisés, né? Aquela coluna de fogo para iluminar a noite, para aquecer aquele povo que estava no deserto, e aquela nuvem que cobria todo aquele povo lá durante o dia. Mas quando nós olhamos a respeito da glória, nós vemos também que a glória, ela era externa, não interna, porque estava entre eles, não neles. E o que muda então, qual é a diferença da glória da velha aliança para a nova aliança? Qual é a diferença da glória que aconteceu lá no Antigo Testamento para a glória que está disposta, proposto para esse tempo de agora, na nova aliança? É maior. Eu posso dizer uma coisa, é bem maior. Se nós contemplamos, nós podemos ver nas Escrituras grandes coisas sendo realizadas através da vida de vários profetas, que é mencionado na Bíblia. A glória lá em Ageu 2 está falando, se não me engano é Ageu 2. Lá em Ageu 2:9 está falando assim que a glória da segunda casa, ela é maior. Qual casa é essa? Fala, a minha vida, a glória que está dentro de mim. Então a gente vai entender essa glória dentro de você hoje. Porque a glória que está dentro de você, ela quer se manifestar, ela quer se amostrar.
para alcançar outras vidas e alcançar a sua vida também. Amém? Então, como eu falei, a glória naquele tempo lá, a diferença entre a antiga e a nova aliança era entre e não em. E como eu falei para vocês em Ageu 2:9, a glória de Deus, a glória dessa última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Pode abrir lá para a gente ler rapidinho. Ageu 2:9. Eu vou abrir para você não falar que é coisa da cabeça do pastor. Ageu 2:9. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa glória se refere à minha vida e à sua vida. Depois que Jesus veio e ressuscitou dentre os mortos, algo aconteceu aí. Um novo tempo se iniciou. E aquilo que era distante de nós, aquela glória que estava distante de nós, passou a habitar dentro de nós. Aquela glória que estava distante, que as pessoas não podiam entrar de qualquer forma naqueles templos, no templo de Salomão, no templo de Moisés, no tabernáculo. Aquela glória que se as pessoas entrassem de qualquer forma naquela presença, elas morriam imediatamente. Agora essa glória passa a habitar dentro de nós, a partir do novo nascimento. A partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, agora aquela glória passa a habitar em nós. João 1,14, vamos abrir lá. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Agora eu quero que você vá rapidinho ali para Colossenses 1,15. Jesus não é apenas um sinal da glória, Ele é a própria glória em manifestação através da vida dele. Ele foi essa glória, essa expressão exata da glória de Deus através da vida dele. Em Colossenses 1,15 fala: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. O Filho é a imagem. E o que Deus nos convida, o que a palavra de Deus nos convida a fazer? Ser imagem e semelhança de Deus, refletir essa glória através da nossa vida. Aí você pode falar assim: pastor, mas isso não é só para os profetas, não é só para algumas pessoas que são selecionadas, algumas pessoas que são escolhidas. Não, é para todo filho de Deus. É para mim e para você, para que essa glória ela venha se manifestar, basta ser filho de Deus. É para todos nós essa promessa, que através da nossa vida essa glória venha se manifestar. Aleluia! Então talvez você não tenha essa consciência do que você carrega, mas você carrega um poder. E esse poder é chamado de poder dunamis. É um poder que ele é como se fosse uma dinamite explosivo que mora dentro de você, que habita em você. E a gente vai ver, talvez você não está acreditando. Não, eu não, mesmo assim não acredito, não sinto isso, não sinto todo esse poder. Mas nós vamos ver através da palavra de Deus, essa Bíblia que está em suas mãos, que a glória está dentro de mim e dentro de você. Aleluia! Jesus, em sua ascensão, Jesus enviou o Espírito Santo para habitar nos corações dos crentes, que está escrito lá em João 16:7. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-la enviarei. Em João 14:16 está escrito assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, ou seja, outro igual a mim, a fim de que esteja sempre, para sempre, convosco, o Espírito da verdade. Ele falou assim: eu preciso ir, porque eu vou enviar outro Consolador, outro igual a mim, para que ele possa agora habitar dentro de você. Porque Jesus não ia habitar dentro de você, mas o Espírito Santo, ele pode habitar dentro de você. E por isso que houve essa necessidade de Jesus subir
ser promovido, e Ele enviou o quê? O Espírito Santo para habitar agora dentro de você. E quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós fazemos essa confissão e colocamos o Espírito Santo dentro de você, glória é colocada dentro de você. Ou seja, aquele mesmo poder, aquela mesma glória que ressuscitou Jesus dentre os mortos, passou a habitar dentro de você. No momento que você entregou a sua vida para Jesus, essa glória que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse poder que retirou ele do inferno, que o trouxe e colocou na mais alta posição ao lado de Deus, agora passa a habitar dentro de você. Esse poder, é esse poder. Ou seja, quando você olha para a sua vida, você começa a analisar: rapaz, se todo esse poder está dentro de mim, algo de errado não está muito certo, porque eu não estou vivendo toda essa glória na minha vida, eu não estou vendo essa glória se manifestar na minha vida. Mas quando você tem essa consciência, você é liberto, porque a própria palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando chega o conhecimento, você é liberto. Quando chega o conhecimento, a revelação da palavra, você é livre. Amém. Por isso que nós pregamos que doença nenhuma pode ficar no seu corpo, ela está ilegal. Por isso que nós pregamos que a prosperidade lhe pertence. E eu não falo só financeiramente, eu falo em todos os aspectos da sua vida. A prosperidade lhe pertence, é sua por herança. A saúde divina lhe pertence. Por que me pertence? Porque Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras está no passado, eu fui sarado, eu fui curado. Então, se aquele poder todinho que estava em Jesus agora habita em mim também, eu tenho autoridade sobre as coisas. Eu tenho autoridade sobre as coisas. Através do nome de Jesus, através do sacrifício de Jesus, eu tenho autoridade. Eu sou autoridade. Aleluia! Você está entendendo? Aleluia! Então, o que antes cobria os tabernáculos, agora reside em nós, manifestando o poder de Deus através da sua vida, da minha vida. Aquele mesmo poder, veja bem, vou falar novamente, aquele mesmo poder onde que aqueles sacerdotes entrassem de uma forma equivocada, uma forma errada no tabernáculo, eles morriam. Esse mesmo poder agora passa a habitar dentro de você. Agora ele não mata, ele dá vida. Aleluia. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Aleluia! Quem está falando é a palavra de Deus. 1 Coríntios 3,16. 3,16. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus, vamos ficar até aqui. Vou ler novamente. Vocês não entendem que são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós somos esse tabernáculo do Novo Testamento. Por isso que a glória passou a habitar dentro de você. E quando você entende que a glória é você, que você é um templo de Deus,
Você não pode ter sua vida de qualquer forma, não pode levar a sua vida de qualquer forma. Você precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Você não pode viver como o mundo aí fora ensina você a viver. Você não pode ter os mesmos hábitos que o mundo aí fora te oferece, porque você não é daqui. Você agora faz parte de outro lugar, parte do reino de Deus. Você não pode viver como o mundo ensina para você aí fora, ou fala que é normal você agir de certas formas, ou ter alguns tipos de comportamento. Está errado. Está errado. Nós não podemos viver de qualquer forma. Tem um manual, a palavra de Deus, para nos orientar como nós precisamos viver e ter uma vida correta, alinhada com a palavra de Deus. Hoje, antigamente, as pessoas poderiam até rebater, falar assim, mas eu não sei o que é certo e o que é errado direito, eu só sei que é isso aqui. Porque eles não tinham o norte, não tinha, eles tinham o Velho Testamento, né? Os 10 mandamentos. A partir desse momento, começou a entrar em vigor o que é certo e o que é errado. E eles poderiam muito bem colocar a culpa porque não sabia, porque não entendia direito. Mas nós que estamos vivendo nessa nova aliança, o Espírito Santo habita dentro de você. E toda vez que você comete algum delito, algum erro, Ele fala para você. Ele te incomoda. O Espírito Santo não incomoda, né? Ele te sinaliza. Ele te orienta, Ele te corrige. Ele chama você para perto. Ei, não faça isso. Não vá para esse caminho. Essa decisão que você está tomando está errada, está equivocada. Esse relacionamento que você está entrando está errado. O que você tem feito e olhado na internet está errado. Não venha me dizer que o Espírito Santo não fala todo o tempo dentro de você, sinalizando, mostrando o que você deve alinhar. Com certeza sim. Com toda certeza sim. Irmãos, e no mundo espiritual nada fica oculto. Nada fica oculto. Há um direcionamento, há uma direção, há uma sensibilidade que Deus nos dá, que a gente sente o que está acontecendo ao nosso redor. E eu digo isso porque o momento que a gente começou a adorar, cantar os louvores, infelizmente eu senti pecados e muitos pecados. É como se a nossa adoração chegasse até no teto, batia e voltava. Batia no teto e voltava. Aí se esforçando, vamos esforçar, buscando. Até que passou um pouquinho do teto depois, no finalzinho. Mas a gente sabe o ambiente que nós estamos pisando, irmãos. E eu estou falando isso para salvar a sua vida, para você não cometer os mesmos erros, porque Deus ama você. Se você está aqui nessa igreja é porque Deus ama você. E se você está aqui nessa igreja, você vai ser corrigido, você vai ser chamado a atenção, porque Deus quer que você tenha uma vida alinhada com Ele. Não é de qualquer forma que nós podemos viver o Evangelho de Deus. Eu queria ser igual o Edson e a Dayane, né? Escanear a pessoa todinha assim e falar, você tem isso. Ah, mas se eu fosse assim, ia puxar tanta orelha. Ainda bem que, acho que é por isso que Deus me deu esse dom, né? Para não escanear e já chamar para o gabinete. Mas nós temos o discernimento no nosso espírito. Nós sabemos. Então, irmão, você que está desalinhado, comece a alinhar a sua vida. A sua vida talvez não vai para frente, não está acontecendo o que você gostaria que estivesse acontecendo, porque a sua vida não está alinhada com a palavra de Deus. Não está alinhada com o que você almeja.
Você quer uma coisa, mas a sua carne está sendo tão gritante que você não consegue alinhar, não consegue trazer a sua carne para o reino do Espírito. A sua carne, você tem alimentado muito mais a sua carne. Você tem alimentado muito mais os seus desejos carnais. E quando você faz isso, você fica fraco espiritualmente. E quando você alimenta, mas agora quando você alimenta o seu espírito, orando, se entregando, tendo comunhão com Deus, renunciando seus desejos carnais, aí sim você vai alavancar, você vai crescer, você vai avançar. E eu não falo isso de mim não, eu relutei para não falar isso. Deus quer que nós tenhamos uma igreja, um corpo de Cristo, saudável. Saudável. Então pare de fazer o que você está fazendo, que é errado. Você sabe que é errado. Você sabe que é errada. Pare de continuar fazendo as coisas que estão erradas. Para o seu próprio bem, para você não vir colher maldição para a sua vida. Amém? Estou falando isso porque eu amo você. Porque eu quero que você seja salvo. Porque eu quero que você cresça, avança. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Colossenses 1:26. Você me ama? Amém. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelado ao seu povo santo. Quem é santo aqui? Quem é santo aqui? Quem é santo aqui? Quem é santo aqui? Aleluia. Pois Deus queria que eles soubessem que a riqueza gloriosa desse segredo também são para vocês, aos gentios. Que o segredo é esse, que Cristo em mim, Cristo em vocês. É que lhes dá a confiante esperança da participação de sua glória. Ou seja, que Cristo em mim seja manifestado a glória de Deus. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Maduros em Cristo. Se eu não me engano, lá em Mateus está falando assim, que nós sejamos encontrados irrepreensíveis, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Não é só o seu espírito que precisa amadurecer, mas sim sua alma e seu corpo também precisa estar alinhado. Aleluia. E que Cristo em nós, vamos aqui no 27. Pois que Deus queria que estes soubessem que a riqueza da gloriosa desse segredo também são para vocês, os gentios. O segredo é este, que Cristo está em vocês e que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Aleluia. Você crê nisso? Como eu falei para vocês, a glória está dentro de você. E ela quer ser vista. Ela quer manifestar através da sua vida. A glória de Deus, ela quer se manifestar. A natureza, ela tem expectativa da manifestação dos filhos de Deus. A própria natureza tem expectativa que você se desperte. Aleluia.
Duras são as palavras mais salvação para nossas vidas. Aleluia. 2 Coríntios 3,16. Gostaria de chamar o grupo de louvor, só para parecer que vai terminar. Aleluia. Contudo, sempre que alguém se voltar para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Você entendeu? Que cada vez que, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, que nós agora estamos no reino de Deus, nós precisamos cada vez mais ser parecido com Ele, com Deus. Mas como é que eu vou ser parecido com Deus? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós podemos ter um norte. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós podemos parecer, porque nós, através da vida de Jesus, nós podemos ver o caráter de Deus. Através de Jesus, nós podemos ver e aprender como nos comportar, como viver, como nos conduzir, através da vida de Jesus. Quando nós fazemos isso, nós estamos crescendo, nós estamos avançando, amadurecendo, melhorando como pessoas. Porque não adianta nada nós virmos para a igreja, escutar uma palavra como essa, ir embora e passar a semana toda em pecado, fazendo as mesmas coisas, temos os mesmos comportamentos. Não adianta a gente viver de uma vida qualquer. Porque se a gente está escutando uma palavra como essa, que liberta, que salva, que tem curado pessoas, que tem transformado vidas, aquelas pessoas que querem de fato, nós não podemos ter uma vida normal lá fora, durante a semana toda vivendo uma vida normal, uma vida como as pessoas do mundo vivem, uma vida sem temor a Deus. Cadê o temor a Deus? Cadê a referência? Cadê a reverência? Cadê o temor? Sabe que tem pessoas que nem sabem o que é temor, temor a Deus? Infelizmente. Do que adianta a gente estar aqui toda quinta-feira, todo domingo, e não ter uma vida transformada? Nos permitir com que essa palavra ela venha e nos lave por inteiro. Do que adianta a gente estar escutando toda semana uma palavra como essa e a gente não colocar ela em prática na nossa vida, não fazer valer a pena? Se nós estamos vivendo de qualquer forma, nós estamos perdendo o nosso tempo. Você está perdendo seu tempo. Aleluia. E olha que eu relutei para não falar isso. Eu relutei para não falar essas coisas. Fabiano fala, deixa eu ver, rapaz. Não, Fabiano, não quero, mas, rapaz, o Espírito Santo quer que eu fale isso. Senhor, eu não quero. Ela falou, o que Deus está falando com você? Ele está falando para falar umas coisas, mas eu não quero falar. Deus te ama muito. Por isso que Ele quer que você tenha uma vida alinhada com Ele. Não um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Saia do muro. Esse muro aí não pertence a Deus não, pertence ao diabo. Aleluia.
2 Coríntios 4:13. Fique de pé. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Próximo. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Próximo. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças. E Deus receberá cada vez mais glória. Próximo. Por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior esteja sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Aleluia. Mais um. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos os nossos olhos naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Aleluia. Aleluia. Quando vocês têm esse entendimento que a glória está dentro de você, você não pode ter uma vida mediana. Você não pode viver como o mundo aí fora te ensina. Você não pode agir como a sua carne quer. Porque todo tempo a sua carne ela quer pecar. Todo tempo ela quer te conduzir a coisas erradas. Mas o Espírito Santo, a glória que está dentro de você, é mais poderoso que essas coisas, que esses desejos carnais. É mais poderoso que qualquer tipo de trauma, qualquer tipo de depressão, aflição, doença. É muito mais poderoso aquilo que está dentro de você. É muito mais poderoso. Então, quando eu entendo isso e tomo um posicionamento, agarro isso com todas as minhas forças e não aceito negociar os meus valores, a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Você que entendeu que você precisa se posicionar, você que entendeu que você deve se posicionar, que você deve se arrepender das suas obras mortas e passar a viver a palavra de acordo com como ela é. Comece a fazer uma oração de entrega. Comece a fazer essa oração de consagração, consagrando a sua vida para Deus. Talvez você não sabe nem por onde começar, mas o Espírito Santo que está dentro de você, Ele vai te conduzir. Ele é um auxiliador que vai lhe auxiliar de como comportar, de como se posicionar, do que deve se afastar.
que deve ser apagado da sua vida. Comece a orar. Comece a fazer essa oração de consagração. Lembrando que a sua salvação ela é individual. Não é através nem de papai nem de mamãe que você vai para o céu. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Então comece a se entregar, se consagrar. Ah, mas eu vou esperando fulaninho. Não, não espere não. Porque talvez o dia de amanhã não pode chegar. Talvez não chegue. É você e Deus. Comece a se entregar. Comece a se posicionar. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos, profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Aleluia, Pai, nós nos consagramos aos seus pés. Pai, nós nos rendemos aos seus pés. Perdoa, Pai, os meus pecados. Perdoa, Pai, se algum momento eu entristeci o seu espírito. Me perdoe, Pai, por aquelas coisas que eu cometi, que não agradou o seu coração. Eu me arrependo de coração. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro no nome de Jesus, em nome de Jesus, que os meus ouvidos eles estarão atentos, inclinados para os seus comandos, para a sua voz. Eu declaro no nome de Jesus esclarecimento sobre os meus pensamentos, sobre os meus desejos, sobre os meus anseios, as minhas ansiedades. Eu entrego e lanço sobre o Senhor, em nome de Jesus. Pai, na minha capacidade, na minha força eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E eu me rendo aos seus pés. Eu me entrego por completo. Eu me entrego, Pai. Entrego a minha vida para que o Senhor possa fazer como o Senhor quer. Pai, se for necessário, me quebra, me refaça novamente. Me quebra e me refaça novamente como um vaso nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Porque o desejo do meu coração é te agradar. O desejo do meu coração, Pai, é fazer a sua vontade. O desejo do meu coração é viver, Pai, os planos do Senhor para a minha vida. Esse é o desejo do meu coração. Por isso eu entrego a minha vida por completo, Pai. Não só pela metade, mas por completo, Pai. Eu entrego em suas mãos nesta noite. Pai, que venha cumprir na minha vida, Pai, o seu chamado, que venha cumprir na minha vida, Pai, a sua vontade, me mostrando, Pai, aquilo que eu devo corrigir, me mostrando aquilo que eu preciso acertar, aquilo que eu preciso melhorar. Essa é a minha oração, Pai, de rendição. Esse é o desejo do meu coração, Pai, me aperfeiçoar cada vez mais para mim ser parecido com o Senhor cada vez mais e mais. E que está escrito lá em Colossenses 1:27, que Cristo em mim seja manifestada a glória de Deus, que Cristo em mim seja manifestada a glória do Pai. Esse é o desejo do meu coração, Pai, ser cada vez mais parecido com o Senhor. Aleluia. Queridos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos convocados para o exército de Cristo. Amém?
Mas para ir para essa guerra nós precisamos ser cobertos, revestidos de poder. E esse revestimento é o quê? Batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Batismo com fogo. Então como é que eu posso estar na guerra e estando nu diante dos meus adversários? Não dá. Eu preciso estar revestido de poder. Então você que não é batizado ainda no Espírito Santo, já entregou sua vida para Jesus, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência, falando em outras línguas, vem aqui na frente. Eu quero orar com vocês. E vocês serão cheios. Fogo de Deus. Fogo. 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 Aleluia.